Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou fazer um videozinho rapidinho aqui para vocês hoje de como fazer a cópia de EEPROM de RF, certo? Por que eu indico fazer a cópia? Porque é um componente muito pequeno, certo galera? Então assim, existe o risco de você for fazer o procedimento e acabar infelizmente trincando ele e perdendo. Se a gente sabe, se nós trincarmos ele e quebrar, ali está a criptografia do setor de RF e ele não vai mais bater o setor de RF, certo? Sendo assim, eu indico você fazer a cópia para fazer um serviço com segurança. Eu estou aqui com o iPhone 11 na bancada, fazendo os papos de RF, porque o cliente, olha o dia que trouxe aqui para mim, lojista. Ele já trouxe os componentes retirados, tá até aqui, ó. Deixei aqui do lado para depois preparar, certo? Mas ele mesmo tirou as coisas tudo. Inclusive, olha lá, tirou da TR, não precisa. Wi-Fi, a baseball e o NFC, ok, precisa, mas tirou até da TR, pensando que era criptografado. Misericórdia. Enfim, por que eu indico vocês a trocar, galera? Porque se a gente olhar aqui por copiar, porque se nós olharmos, a EEPROM é esse componente aqui, certo? Este de vidro. Ela é muito fácil de trincar. Ah, Gil, você faz tranquilo? Sim, eu faço tranquilo. Mas, mesmo eu fazendo tranquilo, eu prefiro fazer a cópia, tá? Com segurança. Eu gosto de trabalhar com segurança, gente. Eu gosto de trabalhar com ferramentas que são precisas, técnicas seguras, tá? Quanto mais segurança você tiver na bancada, melhor para você. Então, sendo assim, eu vou mostrar para vocês aqui o processo de cópia dela, tá? Não indico copiar porque aqui, ó, ela é de vidro, ela é resinada embaixo, então o cara se vacilar com a pin, se apertar ela, trinca, quebra, pronto. Para de ler, não vai funcionar o setor de RF. Ou seja, o nosso intuito não é perder dinheiro, é ganhar dinheiro, certo? E o do cliente não é perder o aparelho, é ter o aparelho recuperado. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer a cópia dessa EEPROM aqui então? Vamos aqui para a tela do computador. Vou abrir aqui, ó, o esquemático do iPhone 11. Nós já temos aqui o nosso iPhone 11 aberto. Vamos aqui na EEPROM, que é ela aqui, ó. EEPROM, tá. Nós vamos utilizar 4 informações somente, 4 jumper. Um V8, que é a alimentação principal da EEPROM, serial, clock e data, certo? E o terra. E aí, o que acontece? Um detalhe importante, para você fazer essa cópia, no caso aqui já está sem a baseball filé, mas se essa baseball estivesse no lugar, Gil, eu poderia copiar? Não, porque ela não faz a leitura da EEPROM quando a baseball está instalada na placa. Você tem que remover a baseball primeiro e depois sim a plaquinha vai conseguir fazer a leitura da EEPROM, certo? Então vamos colocar aqui, ó, a plaquinha na nossa V1 SE e com a box que você pode utilizar, tanto V1 SE quanto a V1 S Pro. Acredito que outras, né, devem fazer também, mas aqui eu utilizo aqui em bancada é V1 S. Eu sempre indico também comprar V1 S, ou V1 S Pro. Nós sabemos que a JC vai demorar a descontinuar essas ferramentas, certo? Então, olha aqui, ó. Vou virar para a mesma posição que eu vou fazer aqui na minha bancada. Nessa posição aqui, eu vou utilizar, ó, um V8 alimentação. Eu não gosto nem de trabalhar aqui perto, porque eu sei que é um componente criptografado. Então, onde que eu vou fazer um V8? Vou fazer o jumper aqui, certo? Aonde que eu vou fazer o terra? Qualquer parte que for terra. E aonde que eu vou fazer o clock e o data? Preste atenção. Como está sem a baseball, eu vou fazer aqui dentro, ó. Ele nessa posição, primeiro pino do lado inferior esquerdo, 1, 2, 3, 4. 4 é o clock. E logo ao lado dele nós vamos ter o data. Então pronto, é esse aqui que eu vou utilizar para poder fazer, certo? Primeiro é o clock, segundo é o data. Vamos fazer esse processo aqui de jumper na prática aqui agora. Então eu tenho um V8 aqui agora. Tá com solda aqui, ó, porque eu tava fazendo, pensei que eu tinha soltado o vídeo e não tinha soltado. Aí eu tô refazendo aqui o processo para vocês verem, certo? Acompanharem comigo aqui. Alimentação, um V8. Todo o processo também, galera, eu gosto de fazer pelo computador. Eu particularmente não sou muito adepto a fazer as coisas pela própria box. Eu gosto, por quê? Porque teve uma época que eu não estava conseguindo copiar. Ela mostrava para mim que estava copiando
E não, infelizmente não estava copiando. Ó, tá faltando o jumper aqui do GND, que saiu, ele tava aqui agora. Agora eu pego. Clock. Vamos colocar logo o clock aqui. Vamos lá, voltando na história. Eu teve uma época que eu tava copiando, aí ela mostrava na box aqui na V1 SE que tava copiando, mas não copiava. Aí não batia o RF. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ao computador e verifiquei, na verdade o serial estava zerado. Aí eu falei, entendi. A box na verdade mostrava que estava fazendo a cópia, mas na realidade não estava fazendo a cópia, certo? Então foi isso que aconteceu comigo. E aí, mediante a isso, desde quando aconteceu isso comigo, eu nunca mais fiz a cópia pela própria box. Eu sempre faço aqui o jumper, coloco na box certinho, mas conecto ela no computador e salvo o backup no computador, que aí eu tenho 100% de certeza que foi copiado. E desde então nunca mais eu tive problema com cópia de EEPROM, certo? Copio qualquer modelo dessa forma aqui. Outro detalhe, por que eu indico vocês a utilizar essa plaquinha aqui? Porque com essa plaquinha vocês vão conseguir fazer qualquer modelo de aparelho, certo? E não somente aqui o iPhone 11, não. Você pode pegar qualquer modelo e fazer. Então, é um custo-benefício. Jumper já feito. A V1 SE, perceba, ela está aqui na tela inicial. Eu vou conectar ela ao computador e ela não será reconhecida. Por quê? Porque a V1 SE, ao contrário da V1 S Pro, ela não entra automaticamente ali, ó. Vamos lá, vamos abrir o programa. Já aqui com o programa aberto, nós vamos aqui, ó, Chip Repair. Tá com a box conectada, ok. Só que ela não vai fazer detecção, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Por quê? Porque eu não estou com ela aqui na opção, eu tô com ela na tela inicial. Então aqui na V1 SE, na V1 S Pro não precisa, ela já entra automaticamente. Mas na V1 SE, depois que você fez todo o processo, você tem que ir aqui, ó, e procurar a opção de chip também. Deixa eu procurar aqui, ó. Tá escrito EEPROM nesse caso. Essa, olha lá, ó, escrito EEPROM. Então eu tenho que ir nessa opção e dar o OK. Aí sim, depois que ela tiver nessa tela aqui, sim, ela vai conseguir fazer a leitura lá. Por mais que já estava conectado, lembra? Então agora aqui novamente, ó, reconheceu que eu conectei ela. Agora eu posso fazer aqui, ó, detecção. Dispositivo conectado e nem o chip foi detectado. Aqui nós podemos verificar o porquê que não foi detectado. Jumper no lugar errado? Algum jumper se soltou? Não sei, vamos conferir. Voltar aqui para a tela. Ó, 1V8 está aqui. Clock, data está ali. E o GND, eu acho que eu soldei no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Exato, GND eu soldei no lugar errado. Vamos ver se agora ele vai fazer a leitura. Vou conectar aqui o cabo novamente. Box conectada. Agora sim, olha lá. Detect chip. Aqui no cantinho do lado direito aqui também já mostra o desenho da EEPROM. Show de bola. E por que eu gosto de fazer no computador? Por causa disso aqui, ó. Já foi detectado. Agora eu vou read, fazer a leitura. Olha lá. E aqui me mostrou esse serial. E foi assim que eu descobri que na própria box não estava fazendo. Hoje já deve ter corrigido, né? Já lançou várias atualizações depois disso. Mas nunca mais eu quis fazer por ela mesmo. Então aqui eu consigo ver que realmente me leu a criptografia. Show de bola. E eu vou aqui, ó. Vou ler novamente aqui rapidinho. Pronto, save. Vou salvar a área de trabalho, OS, que eu sempre salvo pela OS do meu cliente. Deixa eu conferir aqui qual é. – 4702. Prontinho. Aqui embaixo, lado inferior esquerdo, nós temos aqui, ó, File Save, ou seja, salvo na pasta. Show de bola. Agora eu só fiquei confuso aqui, galera. Se eu
Não, mas acho que é esse aqui mesmo. Eu não lembro se eu peguei a placa certa, mas eu acho que é esse aqui mesmo. Ixi. Tomara que seja aquela ali, senão. Mas eu vou deixar ela aqui de stand-by pra mim não acabar tendo pegado a placa errada. Tô com a plaquinha aqui que eu já deixei preparada, certo? E agora nós vamos fazer o processo, o mesmo processo nela. Eu vou tirar os jumper aqui dessa placa que nós fizemos. Deixa ela aqui no canto. Já aqui com a placa preparada, ó. Certo? Vamos fazer o mesmo processo. Depois eu tenho que conferir, porque olhando aqui, ó, tem um componentezinho aqui, ó. Provavelmente um indutor aquilo ali. Vamos lá. Um V8 aqui. Certo. Procurar logo o GND. Show de bola. E agora somente clock e o data. Clock. Data. Conecta no computador e pronto. E já temos aqui a box sendo reconhecida. Show de bola. Perceba nessa criptografia aqui, galera, ó. Olha como é que tá a criptografia. As numerações 23, 53, 46, 50, enfim. Vou fazer a detecção. Vou fazer a leitura dessa aqui, ó. Ela também tem, mas a partir dessa aqui, ó, do F3 aqui, ele mudou. Deu para perceber que mudou. Aí para mim ter certeza que eu tô fazendo a cópia, olha lá, ó. OS, já esqueci a numeração dela, 4702, essa aqui. Abri e deu para perceber que mudou essa criptografia. E agora sim eu vou escrever aqui, ó, write, yes, sim, chip erasing, apagando o chip, ou escrevendo, né? Então, escrito com sucesso. Show de bola, o processo de cópia é esse aqui. Agora é só soldar os componentes na placa e consequentemente finalizar o swap de RF, certo? Então o vídeo de hoje, galera, para vocês aqui era esse, tá? Um processo bem rapidinho de ser feito, mas para alguns de vocês que ainda tem dúvida como é que é o processo tem que ser feito, é isso. Então não se esqueça, para fazer o processo nós precisamos da plaquinha de Tritone do iPhone 7 ao 11 Pro Max, nós precisamos da V1S Pro ou V1 SE, nós precisamos também, para ser reconhecida a EEPROM, que a baseband não esteja soldada na placa, certo? Não está soldada, vai reconhecer o serial, você vai fazer esse processo de cópia e escrita e vai ter o reparo com sucesso. Valeu, galera, forte abraço então para vocês. Para você que gostou desse vídeo e que gostaria de ver mais vídeos como esse, é só nos seguir, curtir, compartilhar e ativar o sininho também para você não perder os próximos vídeos. Valeu?